Bem, muito bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os senadores Otto Alencar e senador Jorge Viana, que me acompanham aqui na mesa. As demais senadoras e senadores aqui presentes, atentos aos pontos colocados pelos debatedores e também aos representantes de entidades empresariais, dos povos indígenas, comunidades tradicionais e defensores do meio ambiente, que não tem representação humana, mas estamos aqui também. É claro que este projeto de lei tem uma relevância estratégica para o país. Ele, obviamente, interfere em uma ampla gama de interesses, desde o direito de todos, de toda a coletividade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido no artigo 225 da Constituição Federal, os interesses dos diversos setores empresariais aqui, representados por aquilo que chamam de coalizão empresarial pela biodiversidade, é um nome extremamente irônico, também afeta a questão da soberania nacional e o direito dos povos e comunidades detentoras dos conhecimentos tradicionais. Pude perceber aqui, na audiência pública de ontem e a primeira parte da manhã de hoje, uma série de falas no sentido de que há consenso em torno desse projeto de lei. Bom, é claro que há consenso, é evidente que há consenso nesse projeto de lei entre os setores empresariais envolvidos e o governo federal. Primeiro porque este projeto de lei foi construído por essa tal coalizão empresarial pela biodiversidade. E foi acatado e debatido dentro de diversos ministérios, como já foi dito aqui, com a exclusão dos povos e comunidades tradicionais, que são o elo mais fraco desta relação sobre a qual dispõe o projeto de lei. É claro que, além de uma violação moral desses setores empresariais, que, em suas publicidades, não se cansam de falar da sua responsabilidade socioambiental, isso representa uma violação à legislação brasileira. Como já foi dito aqui, a Convenção 169 da OIT, ratificada e em vigor no Brasil, determina a oitiva desses povos naqueles projetos que possam afetar os seus direitos. Além, é claro, da Constituição Federal. Por isso, essa situação de construção do projeto de lei é que demonstra o seu desequilíbrio em relação aos interesses que estão atendidos e aos interesses que não estão atendidos no projeto de lei. É claro, como foi dito aqui pelos setores empresariais, foram dois os pilares que justificaram a elaboração do projeto de lei. Primeiro, a necessidade de regularização das atividades que estavam irregulares, né? Que resultou aí num capítulo inteiro de anistias gerais e restritas, né? Digo gerais e restritas porque não há nenhuma diferenciação entre as atividades, entre as empresas que buscaram a legalidade e por problemas de burocracia não conseguiram, e aquelas empresas que operaram dolosamente na ilegalidade. E o segundo ponto que justificou a elaboração pela coalizão empresarial foi a chamada desburocratização, né, que nós vamos apontar um pouco mais na frente. A nossa intenção aqui, é claro, não é criticar sem qualquer motivação. A nossa ideia aqui é justamente contribuir para o debate e contribuir para o aperfeiçoamento deste projeto de lei. E é justamente no ponto da violação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares que residem os maiores problemas deste projeto de lei. Gostaria de colocar aqui que não há qualquer incompatibilidade dessas melhorias que nós estamos sugerindo aqui com os interesses empresariais envolvidos e com os interesses do governo sobre esse projeto. Ou seja, não há nenhum prejuízo para os setores envolvidos. É apenas uma questão de garantia de direitos. O único prejuízo que poderia haver
para a ideia de maximização dos lucros, mas tenho certeza que isso não é a intenção das empresas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente a questão da dispensa de controle e fiscalização das atividades. Todos sabem aqui que o sistema de autorização da medida provisória ele não funcionou. Não funcionou por problemas de burocracia estatal, por uma série de questões, e acabou gerando todo esse passivo, essa irregularidade, e foi, como eu disse, um dos grandes motivadores do projeto de lei. Gostaria de lembrar aqui que, apesar desta realidade, não é possível, pela Constituição Federal e por todos os dispositivos legais de legislação ordinária, que haja exploração de biodiversidade de conhecimentos tradicionais sem fiscalização. Está certo que o sistema de autorização não funcionou, mas o cadastro autodeclaratório e sem a ratificação do órgão, que permite o acesso, sem o ato do órgão de dizer está correto essa autodeclaração que está sendo colocada pela empresa, isso é inconstitucional. Gostaria de ler para os senhores, me parece que foi esquecido pelos setores empresariais e pelo governo, um dispositivo da Constituição que é muito claro. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2º. Incumbe ao poder público, para garantir a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, abre aspas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. O projeto de lei, como eu disse, apresenta um sistema de cadastro autodeclaratório. Não nos opomos ao sistema de cadastro, não nos opomos, mas queremos colocar que é preciso que haja o aval do órgão de fiscalização antes do início, previamente, obviamente, como acontece em todas as situações de meio ambiente, povos e comunidades tradicionais, previamente ao início das atividades. Isso é muito óbvio, e não entendemos por que ainda não foi inserido essa disposição do projeto de lei, apesar de nossas argumentações, inclusive na Câmara dos Deputados. O segundo ponto são as graves limitações à repartição de benefícios. O direito à repartição de benefícios é um direito que está previsto em diversos tratados internacionais, com maior ênfase na Convenção da Diversidade Biológica. Ele está sendo limitado de tal maneira que ele será exceção e não regra. Não é uma limitação, não são 2, 3 limitações, são mais de 10 limitações que esse direito está sofrendo no projeto de lei. Primeiro, que já foi dito aqui, a questão do produto acabado. Apenas os produtos acabados serão objeto de repartição de benefício e não os produtos intermediários. Segundo, a repartição de benefícios apenas ocorrerá nos casos em que o conhecimento tradicional ou patrimônio genético for considerado o elemento principal de agregação de valor ao produto. E este elemento principal de agregação de valor ao produto, ele é definido no artigo 2º, inciso 18, como elemento cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico. É claro que com essas expressões altamente limitantes, a repartição passa novamente a ser exceção. Ela vai, no caso a caso, sendo tolhida, né? O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, e que para mim é a maior excrescência de todas do projeto de lei, de todas, é a questão da lista de classificação de repartição de benefício. Segundo o artigo 17, parágrafo 9º do projeto de lei, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Ciência, Tecnologia e Inovação, MAPA, MDA e Ministério da Justiça elaborarão uma lista de classificação em ato conjunto, uma lista na qual serão previstos os produtos sobre os quais incide repartição de benefício. Se o produto não estiver inserido na lista, não haverá repartição de benefício. Primeiro, qual é a lógica dessa lista? Não há nenhuma lógica de existência dessa lista. Ouvimos do governo e das empresas que seria para esclarecer alguns casos em que há dúvida. Ora, se é para esclarecer, então que se inverta a lógica da lista. A lista tem que prever a exceção. Quais os produtos sobre os quais não incide repartição de benefício e não sobre os quais incide repartição de benefício. É óbvio que, até a elaboração dessa lista, nenhuma repartição de benefício vai ser efetivamente paga. Esse é um primeiro aspecto muito grave. E, segundo, não haverá interesse político em atualizar a lista. O comércio funciona assim.
os produtos vão sendo colocados no mercado, e os novos produtos não estarão na lista que foi elaborada, obviamente. Então, sobre eles também não recairá a repartição de benefício. Entre outros pontos gravíssimos em relação a ela. Enfim, há diversas outras limitações, eu vou deixar um documento completo com todos os nossos posicionamentos. Existe também a limitação da repartição de benefícios para patrimônio genético, que é o teto de 1%. Esse 1% pode ser reduzido para 0,1% por acordo setorial, o que é uma coisa que vai acontecer na prática à torto e à direito, obviamente. Né? E há ainda dispositivos que foram incluídos, obviamente, pelo lobby de algumas empresas específicas. Está escrito nome e sobrenome no dispositivo. Um deles é o que isenta o usuário de repartição de benefícios relativo a acesso a patrimônio genético, nos casos em que o acesso tenha se dado antes de 2000. O fato gerador da repartição de benefícios não é acesso. O fato gerador é a exploração econômica. E se a exploração econômica isentar para aqueles acessos antes de 2000 é um equívoco material gravíssimo. Há ainda um outro dispositivo, 43, parágrafo 2º. Nos casos de regularização, o usuário poderá escolher, a seu critério exclusivo, se repartirá os benefícios de acordo com a medida provisória, já revogada, ou seja, que pode continuar sendo aplicada para beneficiar as empresas, ou com base na nova lei. Então, é excrescência jurídica. Enfim, há uma série de outras, como a dispensa de repartição de benefícios para atividades de agricultura e alimentação. Enfim, uma série de outras limitações. Outra e a última gravíssima limitação à repartição de benefícios, de respeito ao artigo 19. O usuário terá a prerrogativa de escolher se repartirá benefícios de forma monetária ou não monetária em caso de patrimônio genético. Quando ele escolher não monetária, ele ainda poderá escolher o beneficiário. Esse dispositivo coloca em xeque todo o projeto de lei, todo o direito à repartição de benefícios, porque o usuário sempre vai escolher a modalidade não monetária e sempre vai poder escolher o seu beneficiário. Então, isso é um outro absurdo desse projeto de lei. Então, para concluir, a questão da repartição de benefício, ela vira exceção e não regra, de acordo com o projeto de lei. Queria deixar uma sugestão aqui, que está prevista no Protocolo de Nagoya, ainda a ser ratificado pelo Brasil, mas que foi construído pelo Brasil, o artigo 21, que é a criação de um centro de assistência aos detentores de conhecimento tradicional. Isso é algo já previsto na legislação internacional e que teria a função de zelar pelo processo de consentimento pré-informado, que não tive tempo de abordar, assessorar na negociação dos acordos de repartição de benefício e monitorar o acesso, o cadastro e o uso desse conhecimento tradicional. Gostaria, senadores, que esses pontos e os outros que entregaremos aos senhores fossem analisados, estamos à disposição para debatê-los. Gostaria de colocar que um dos principais motivadores desse projeto de lei foi a questão da segurança jurídica para as empresas. Infelizmente, essa segurança jurídica não será atendida, por dois motivos. Primeiro, esse projeto de lei será objeto de uma DIN. Já estou adiantando, porque conversas tivemos com alguns daqueles que têm legitimidade para tanto e que estão em pleno desacordo com o conteúdo desse projeto de lei. Em segundo lugar, porque os detentores de conhecimento tradicional estão plenamente cientes do nível de violação aos seus direitos, a começar pela sua exclusão do processo de elaboração desse projeto de lei. Estivemos ali reunidos com essas mais de 110 entidades representativas e todas representaram o seu repúdio, não apenas à atitude do governo, mas também dos setores empresariais, e disseram que romperão com eles na prática, ali na ponta, na hora de acesso à repartição de benefícios. Então, esse rompimento representará mais ações judiciais, mais questões na justiça que se estenderão por 20 anos. Então, peço aqui, faço um apelo para que seja retomado, seja inserido certo equilíbrio de forças nesse projeto de lei que atende aos interesses das empresas e desatende, viola os direitos dos povos e comunidades tradicionais e de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agradeço ao convite, senadores. Muito obrigado a todos.